Muito bem, pessoal, vamos iniciar agora o estudo para o concurso de escrevente técnico judiciário do Estado de São Paulo. E vamos iniciar com o conteúdo de impedimento e suspeição, porque na disciplina de Direito Processual Civil, o edital do TJ de São Paulo, ele pede a partir deste artigo. Como eu mostrei para vocês na apresentação do curso, nós vamos trabalhar por assuntos somente, é claro, os artigos que estão no seu edital, sem enrolação, sem perda de tempo, e para cada grupo de assuntos que eu trabalhar com vocês aqui, eu vou trazer algumas questões. Além de questões da própria VUNESP, eu também separei questões de outras bancas, para que a gente possa treinar bastante, até porque em alguns assuntos tem poucas questões da própria VUNESP, por isso nós vamos trabalhar aí também questões de outras bancas. Bom, pessoal, o nosso primeiro conteúdo a estudar aqui é impedimento e suspeição. Vamos ver então agora tudo que a gente precisa saber sobre impedimento e suspeição para a prova do nosso concurso. Pessoal, o que é impedimento? O que é suspeição? Vamos falar primeiro no juiz, depois vamos falar nos outros servidores. O juiz. Por que um juiz vai ser impedido ou suspeito? A lei traz alguns motivos que impedem que o juiz julgue alguns processos. Nós vamos ver, conforme eu já esquematizei, que o juiz que já interveio no processo, que já julgou esse processo em outro grau, que for parte no processo ou um familiar for parte no processo, dentre outras situações, está impedido. Não pode um juiz julgar um processo no qual ele é impedido. E se ele fizer isso, se ele julgar, essa ação depois essa decisão pode ser rescindida por meio de uma ação rescisória, porque um juiz impedido não pode julgar um processo. Além do impedimento, que são as situações, digamos, mais graves, tem também as causas de suspeição, que a gente vê no artigo 145. As causas de suspeição é que o juiz é suspeito e alguém no processo vai alegar que o juiz é suspeito por algum desses motivos, ou o próprio juiz vai se declarar suspeito e não vai julgar o processo, vai passar para outro julgador. Então, a primeira coisa que nós temos que diferenciar aqui para a prova é quais são as hipóteses de impedimento e quais são as de suspeição. E para ajudar nesse ponto, eu esquematizei justamente quais são os casos de suspeição, quais são os casos de impedimento. A gente não vai aqui jamais, nesse curso, se aprofundar nos conteúdos. A gente vai dar a abordagem que é esperada pelo estilo da nossa banca. Não vamos aqui aprofundar desnecessariamente. A ideia aqui é otimizar o tempo, é aproveitar esse tempo para estudar só aquilo que realmente pode aparecer em prova. E o que a gente vê em provas anteriores é que tem sido bastante letra da lei, né? Os artigos do código sendo cobrados. Bom, então é isso. Vamos conhecer as hipóteses de impedimento e depois de suspeição. Por que existem essas hipóteses? Porque o juiz deve ser imparcial. O juiz que julga um processo, que vai dizer o direito, que vai dizer quem tem razão, deve se portar de forma impessoal. Ele não pode ter preferências para uma parte ou outra, não pode estar relacionado com uma parte ou outra no processo. Mas não é só o juiz que é imparcial. A gente vai ver, ainda na aula de hoje, que também os servidores estão dentro do rol daqueles também que devem ser imparciais. Nós vamos ver ali a quem se aplica também, como peritos também, essa questão da imparcialidade, essa questão do impedimento e suspeição. Bom, para a maioria das questões, a banca não vai dificultar. Ela vai misturar, vai confundir hipóteses de impedimento com hipóteses de suspeição. Aqui está no material de vocês o texto do código e eu resumi nesse esquema. Nesse esquema eu coloquei tudo que está no texto, mas de uma forma mais resumida e mais esquematizada. E eu acho mais legal tanto da gente estudar como da gente revisar. Mas é importante que pelo menos uma vez vocês façam a leitura do texto da lei, já que é aquele texto que vai aparecer. Bom, quando o juiz é impedido no processo e não deve julgar o processo? Primeira situação, ele interveio no processo de alguma forma. Ele já foi mandatário da parte. Professor, como é que um juiz vai ser mandatário da parte? Ser mandatário é ser advogado, por exemplo, numa parte, ter exercido o mandato da parte.
Como é que o juiz vai ser advogado de uma parte se ele é juiz? Pode ser que antes de ser juiz, antes de passar no concurso, ele tenha atuado como advogado. E agora ele é juiz e recebe um processo do seu ex-cliente. Pode julgar? Claro que não. Se ele interveio no processo como mandatário, como advogado de uma das partes, ele não pode agora ser o juiz no processo. Tranquilo, né? Bem óbvio. Ele foi perito ou testemunha. Também, né? Antes de ser juiz, ele atuou como perito por algum motivo, ou ainda ele foi testemunha. Isso pode ser até após ser juiz. Ele foi testemunha já nesse processo. Se ele foi testemunha, ele não pode ser o juiz. E também membro do MP. Aí, mais uma vez, vão me perguntar, mas professor, como é que um juiz vai ter sido membro do MP? É possível. Primeira situação, o juiz era promotor, não gostou da carreira de promotor, porque queria ser juiz, fez concurso para juiz, pronto. Ou ainda, ele é um daqueles promotores que pelo 5º constitucional se torna desembargador, também vai estar impedido de julgar. Então, se o juiz já atuou no processo, já interveio no processo, de alguma dessas formas, ele não pode agora ser o juiz do processo. Tranquilo, bem óbvio, né? Próxima situação. O juiz conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. O juiz, quando era um juiz de 1º grau, julgou o processo. E agora ele é desembargador e vem um recurso do processo que ele julgou. Ele também não pode julgar. Porque a ideia do recurso é levar para outros julgadores aquela decisão. E se ele já julgou como juiz, ele não vai julgar, ele não pode julgar o recurso. Tudo muito óbvio, né? E é isso que é legal no direito processual civil. Vocês vão percebendo que as coisas têm bastante lógica e isso vai ajudar a acertar questões na prova. Próxima situação de impedimento. Não pode atuar o juiz que estiver postulando, no processo estiver postulando defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, que é cônjuge ou companheiro, ou parente até o 3º grau do juiz. Se a esposa do juiz, se o marido da juíza é advogado, defensor público ou promotor, está atuando no processo, o juiz não pode atuar ou a juíza não pode atuar. Também se for parente até o 3º grau. E agora eu vou abrir um parênteses aqui para falar em grau de parentesco com vocês, que tem algumas bancas que gostam de fazer pegadinha com isso, outras não tanto, mas sempre é bom a gente estar preparado. Pessoal, parentesco até o 3º grau. Quem é meu parente até 3º grau, professor? Olha, na linha colateral, tios e sobrinhos são até 3º grau. Primos já é 4º grau. Ah, professor, mas eu achei que primo era 2º grau, 1º grau. Não. Primos é 4º grau de parentesco. Então, se na tua prova a banca afirmar que o primo do juiz atua no processo como advogado, isso não é caso de impedimento. Claro que se o juiz é íntimo do seu primo, ele vai ser suspeito por ser amigo íntimo, mas não pelo parentesco, porque o parentesco é só até o 3º grau. Cuidado com isso. Pessoal, eu vou abrir um espaço aqui para falar com vocês sobre parentesco, tá? De uma forma bem simples, para quem ainda não conhece. Quem conhece, fica tranquilo que é rapidinho, pode até passar aí essa parte, mas rapidamente aqui eu vou explicar o parentesco. Como é que funciona? Eu estou aqui, e eu, naturalmente, né, tenho pai e mãe. O meu pai e a minha mãe são meus parentes em 1º grau. Tranquilo. Ah, eu tenho um irmão. O meu irmão é meu parente em 2º grau. Porque sempre quando eu faço em parentesco, eu tenho que subir até os pais e descer. Então, eu vou até meus pais e desço para o meu irmão ou irmã. Percebeu? Andei 2 tracinhos, 2º grau. Andei 1 tracinho, 1º grau. E aí eu tenho meus avós. Os meus avós, que são pais do meu pai ou pais da minha mãe. Eu vou andar 2 tracinhos para chegar neles, né? Então aí já é parente em 2º grau. A mesma coisa para baixo. Se eu tiver filho, o meu filho é 1º grau. E se eu tiver neto, o meu neto é parente em 2º grau. Ó, andou 2 tracinhos. E aí, quando eu vou chegar
nos meus tios. Como é que eu vou chegar no meu tio em parentesco? Eu vou subir até meus pais, aí tem um tio, por exemplo, que é irmão do meu pai. Eu vou ter que subir mais um. Por quê? Eu tenho que chegar sempre nos pais de alguém e descer. Então, tem aqui o avô e a avó, no caso, por parte de pai. Meus avós, por parte de pais, tiveram meu pai e também um outro filho, que é irmão dele, que é meu tio. Perceba que para eu chegar no meu tio, eu tenho que chegar 1 grau nos meus pais, 2 graus nos meus avós, 3 graus para chegar nos meus tios. Então, tio vai ser parente de 3º grau. E eu, que sou sobrinho dele, sou parente de 3º grau também. Então, tios e sobrinhos é 3º grau de parentesco. E tio e sobrinho é caso de impedimento. Maravilha. E o meu tio tem um filho, a quem eu chamo de primo. Para chegar no meu primo, aí são 4 graus. E aí não se aplica a regra que a gente acabou de ver do impedimento. Porque o impedimento é até o 3º grau. Até o 3º grau. Quem é que entra aqui? Pai, mãe, vô, avó, tio, sobrinho, todos entram. Irmãos. Primo não. Primo já é 4º grau. Cuidado com isso, muita chance disso aparecer como pegadinha de prova numa questão mais elaborada. Quando mais que nós temos impedimento do juiz? Se é parte no processo, o próprio juiz, se o juiz é parte no processo, ele não pode julgar. Ou ainda o seu cônjuge ou companheiro, ou parente até o 3º grau. Então, se um tio, sobrinho, irmão, pai, filho do juiz, for advogado, defensor público, membro do MP, ou parte no processo, o juiz não pode julgar. Se for um familiar do 4º grau em diante, como primo, não é impedido. Maravilha. Que mais? O juiz é sócio ou membro de direção ou administração de uma pessoa jurídica que é parte no processo. Então, o juiz é sócio de uma empresa, por exemplo, e a empresa tem um processo, ele não pode julgar. Bem óbvio, né? Que mais? Herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Ele tem relação com uma das partes do processo. Também não pode. Que mais? Instituição de ensino com a qual tem a relação. Aqui é muito comum. O juiz é professor numa universidade particular e a universidade está sendo processada. Ele não pode julgar o processo, porque ele é professor, ele trabalha, ele tem uma relação com essa instituição. Também não pode se figurar como parte cliente do escritório de advocacia, do cônjuge ou companheiro do juiz ou parente até o 3º grau. Claro, para evitar benefícios indevidos. Então, se o cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau é advogado e tem um cliente, o juiz não pode julgar processos desse cliente. E ainda não pode promover, é impedido quando ele promover ação contra a parte ou advogado da parte. Se o juiz, por qualquer motivo, está processando uma das partes do processo ou um dos advogados de uma das partes do processo, ele não pode julgar. Percebam que em todos esses casos estaria prejudicada aqui, estaria prejudicada a imparcialidade do juiz. Por essa razão, tem esse detalhe. Uma informação importante sobre essa situação aqui do cliente. Professor, vou dar uma hipótese aqui. Então, o marido de uma juíza é advogado e tem um cliente. Aí esse cliente entrou com um processo, mas não pegou o marido da juíza de advogado, pegou outro advogado. Nesse caso, a juíza pode julgar, certo? Não pode. Não pode, mesmo que seja advogado, mesmo que não seja advogado no processo. Se é cliente do escritório, não pode julgar nenhum processo daquela pessoa. E é isso que nós temos aqui, claramente previsto no inciso 8º, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia, cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, até o 3º grau, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Então não tem escapatória. Se é cliente, o juiz está impedido de julgar. Então é isso, pessoal. Essas são as situações de impedimento do juiz. Perfeito. Alguns detalhes sobre elas.
Na hipótese do inciso 3, o que é o inciso 3? É quando o familiar do juiz, ou cônjuge, ou companheiro, é defensor público, advogado ou promotor, ou membro do MP. Nesse caso, o impedimento só se verifica quando esse defensor, advogado ou membro do MP já integrava o processo antes do juiz. Porque se o juiz pegou um processo, não vai existir esse impedimento se depois entram essas pessoas. É só se o juiz já integrava, só se esse advogado, defensor público, advogado ou membro do MP já estava no processo antes do juiz. Se o juiz chegou antes, não se aplica. O parágrafo 2º prevê que é proibida a criação de fato superveniente para caracterizar o impedimento do juiz. O que seria criar um fato superveniente para caracterizar o impedimento do juiz? Seria o seguinte: eu tenho um processo, foi escolhido o juiz. Eu não quero que aquele juiz me julgue. O que eu faço? Eu vou lá no escritório do irmão do juiz e digo: olha, eu quero lhe contratar como meu advogado. Quer dizer, eu estou contratando um advogado para fazer com que o juiz seja impedido. Eu não posso fazer isso. Não posso criar o fato depois. Essa situação tem que ser antes do processo. É para evitar um chamado impedimento fabricado, né? É essa a ideia. E o parágrafo 3º ainda sobre aquele impedimento que envolve o familiar do juiz atuando como advogado, ou membro do MP, aquele impedimento também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tem em seus quadros advogados que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Como assim? Existe uma sociedade de advogados e um dos sócios é o marido da juíza. Bom, daquele escritório a juíza não pode julgar nada. É isso que está dizendo o parágrafo 3º. Mesmo que um dos advogados lá esteja com o processo sem que o marido da juíza assine junto, não interessa. Tranquilo? Impedimento era isso. Suspeição. Bom, a suspeição, nós temos que o juiz é suspeito de julgar. E nós temos algumas consequências práticas de ser impedimento ou suspeição. Uma eu já comentei com vocês. É caso de ação rescisória, o impedimento, coisa que não se verifica na suspeição. Bom, situações de suspeição do juiz. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou seus advogados. Se o juiz é inimigo íntimo ou amigo íntimo de uma das partes ou advogado, ele é suspeito, ele não deve julgar. Se ele recebeu presentes de pessoas que tiveram interesse na causa. Sim, se o juiz recebeu algum benefício, alguma vantagem de alguém que agora tem interesse na causa, também ele é suspeito. Se ele aconselhou alguma das partes sobre o objeto da causa, o juiz deu conselhos para uma das partes, que ela entrou com o processo e o processo caiu com ele. Ele não pode julgar, ele é suspeito. Se ele subministrou meios para atender às despesas do litígio, se ele ajudou a pagar o advogado para alguém e agora o processo cai para ele julgar. Ou ainda se a parte credora ou devedora do juiz, do seu cônjuge ou companheiro, ou de parentes até o 3º grau. Se a parte no processo tem alguma relação de dívida, como credor ou como devedor, do juiz, familiar até o 3º grau, cônjuge ou companheiro. Ou ainda se o juiz tem interesse no julgamento do processo e por algum motivo interessa para o juiz o resultado daquele processo. Em todos esses casos, o juiz é suspeito. E a maioria das questões de prova vai misturar essas situações de suspeição com impedimento e vai lhe perguntar na prova qual é impedimento ou qual é a suspeição. Por isso, aqui é meio que uma decoreba mesmo. E a minha sugestão, memoriza a suspeição, que são menos casos. Se você memoriza todos os casos de suspeição, você sabe que todo o resto é impedimento. Isso mesmo. Bom, pode o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo sem necessidade de declarar as suas razões. O que está dizendo aqui? O juiz pode não querer julgar um processo por foro íntimo, mas ele não quer dizer por quê. Por exemplo, o juiz tem um caso, uma relação extraconjugal, é amante de uma das partes no processo. E ele não quer julgar. Mas ele também não quer dizer que é amante de uma das partes, porque senão ele vai ter problema em casa. Então, o juiz vai lá e diz: me declaro suspeito por motivo de foro íntimo. E não diz por quê.
Pode o juiz fazer isso? Pode. Sabe por que ele pode? Porque pior seria se não pudesse. Porque se o juiz não pudesse fazer isso, sem dizer o motivo, ele poderia, em alguns casos, não fazer e julgar, mesmo estando com a imparcialidade prejudicada. Então é melhor que a lei diga isso, que o juiz pode se declarar suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar as razões. Não precisa dizer o motivo. Que mais, pessoal? É ilegítima, não é legítima a alegação de suspeição quando foi provocada pela parte que alega. Quer dizer, a parte provoca uma situação de suspeição e diz que o juiz não pode julgar porque é suspeito. Ou a parte que alega praticou o ato que significa aceitação do arguido. Aqui seria uma preclusão lógica. Seria a ideia seguinte, olha, a parte antes aceitou e agora está querendo discutir isso. Também não pode. Maravilha. Aí, agora nós temos o procedimento, e agora vai ficar bem interessante. Como é que funciona, então? Tanto para impedimento ou suspeição, a parte do processo alegou que o juiz é impedido ou suspeito. O prazo que ela tem é de 15 dias. Do momento que é distribuído, que é decidido o juiz, a parte tem 15 dias para alegar impedimento ou suspeição. Bom, e aí, se ela alegou impedimento ou suspeição, o juiz recebe esse processo e tem dois caminhos. Ele pode reconhecer que é impedido e suspeito. Ele pode dizer, realmente, a parte tem razão, eu não posso julgar esse processo. A minha imparcialidade está prejudicada, eu sou impedido ou suspeito. Nesse caso, se o juiz reconheceu, ele vai ordenar a remessa desse processo para o seu substituto legal, para um outro juiz que vai julgar. Tranquilo. Essa é a solução tranquila quando o juiz reconhece. Mas pode ser que o juiz não reconheça. Pode ser que o juiz queira julgar o processo e não se reconheça impedido ou suspeito. Até mesmo porque também, às vezes, os advogados alegam impedimento e suspeição que não existe. E o juiz não é obrigado a reconhecer, claro. O que o juiz faz se ele não se reconhece impedido ou suspeito? Ele vai determinar a autuação em apartado da petição, em separado do processo, formando um novo processo. No prazo de 15 dias, o juiz vai dizer por que ele entende que não é suspeito ou impedido e vai ordenar a remessa para o tribunal. Porque é o tribunal que vai dizer, que vai decidir se o juiz pode continuar no processo ou não. Então, o juiz reconheceu, já manda para o substituto. Se o juiz não reconheceu, tem esse procedimento e o tribunal depois vai dizer se o juiz continua no processo ou se o juiz vai ser substituído. É isso. Pessoal, distribuído o incidente, o relator do processo deve declarar os seus efeitos. Como assim efeitos? É que essa alegação de suspeição ou impedimento pode ser recebida com ou sem efeito suspensivo. Se o relator recebe essa alegação, nos casos que ela foi para o tribunal, claro, sem efeito suspensivo, o processo continua correndo enquanto se julga essa questão. Mas pode ser que o relator receba com efeito suspensivo. Quando o relator, lá do tribunal, recebeu com efeito suspensivo, o processo fica parado, fica suspenso, até que ele decida se o juiz pode continuar ou não. Então, se na nossa prova a banca afirmar que esse incidente de suspeição ou impedimento é sempre com ou sem efeito suspensivo, está errado. Porque não é só um deles, pode ser os dois. O relator que vai decidir conforme o caso. Bom, o parágrafo 3º prevê que enquanto o relator lá no tribunal não disser qual é o efeito, se tem efeito suspensivo ou não, a tutela de urgência vai ser requerida para o substituto legal. Tutela de urgência é uma situação que tem que ser decidida logo, né? Que não pode demorar muito. E aí, se não foi declarado o efeito, ou ainda se está com efeito suspensivo, é possível pedir a tutela de urgência para o substituto legal, para o outro juiz que julgará o processo, caso seja mesmo reconhecida o impedimento ou a suspeição. Verificando que a alegação de impedimento ou suspeição é improcedente, o tribunal rejeita. Claro, se foi alegada a suspeição, o juiz não reconheceu, mandou para o tribunal viu que não tinha fundamento, ele vai rejeitar a alegação e o processo continua com o mesmo juiz. Se for acolhida a alegação,
sendo impedimento ou manifesta suspeição, o tribunal vai condenar o juiz nas custas. Vai condenar o juiz a pagar. Por quê? Porque o juiz causou um transtorno. O juiz poderia ter se reconhecido impedido suspeito e ter evitado tudo isso. E o juiz deve se declarar impedido suspeito quando for o caso. Então, se foi alegada suspeição ou impedimento do juiz, o juiz não reconheceu e o tribunal reconheceu, o juiz vai ser condenado a pagar custas. E o processo vai para o substituto legal. O juiz pode recorrer dessa decisão. Então percebam que para o juiz, o melhor é reconhecer e já ordenar a remessa. Porque aí ele não se incomoda depois. A não ser que realmente ele não tenha nenhum motivo para se declarar impedido ou suspeito. Porque se ele não reconhece e depois o tribunal acolhe essa alegação, o juiz vai ser condenado a pagar. Bem interessante, né? Bom, pessoal, o que mais que nós temos aqui? Parágrafo 6º, reconhecido o impedimento ou suspeição, o tribunal vai fixar o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. O momento que o juiz é impedido ou suspeito de atuar no processo. Pode ser desde o começo, pode ser durante o processo. E daquele momento em diante deve ser outro juiz. O tribunal vai decretar a nulidade dos atos do juiz se forem praticados quando já estava presente o impedimento ou suspeição. Não são válidos atos praticados por juiz impedido ou suspeito. Eles devem ser praticados, é claro, por um juiz imparcial. Agora nós temos o artigo 147, quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso que o segundo se escusa remetendo os autos ao seu substituto legal. Como assim? Agora são 2 juízes que têm parentesco. Um deles já atua no processo, e aí o processo chega no outro. O outro não vai atuar, porque o seu familiar já atuou. É assim que se define qual dos juízes que vai analisar o processo. O que analisou primeiro. O que chegou depois não pega e passa para o substituto. Pessoal, para fins de prova de concurso, o artigo 148 é muito, muito, muito importante. Porque esses motivos de impedimento e suspeição não são só para o juiz. Eles se aplicam também para o membro do Ministério Público, leiam-se promotores, auxiliares da Justiça, e existe aqui no Código uma parte, logo a seguir aqui, que fala quem são os auxiliares de Justiça, e todos aqueles serventuários que se enquadram como auxiliares da Justiça também são impedidos ou suspeitos, e todos os demais sujeitos que devem ser imparciais no processo. Imparcial. O perito tem que ser imparcial, o juiz tem que ser imparcial, quem tem que ter imparcialidade não pode ter impedimento e suspeição. Já caiu em prova pegadinhas envolvendo o advogado, o defensor público, né? E o defensor público ele não é imparcial, pessoal. O defensor público, ele defende uma das partes. Então ele não é imparcial. Não se aplica para o defensor público essa regra aqui. Bom, o parágrafo 1º do artigo 148 prevê que a parte interessada deve arguir o impedimento ou suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. Então, após entrar no processo um juiz ou uma dessas partes que não tem imparcialidade, deve-se arguir o impedimento ou suspeição na primeira oportunidade, quando for essas partes. Quando é o juiz, é o prazo de 15 dias, né? Para essas outras aqui, na primeira oportunidade. Aqui não tem um prazo. Quando é o juiz, então, prazo de 15 dias. Quando são estes outros, na primeira oportunidade. E o juiz vai mandar processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvido o arguído no prazo de 15 dias e facultando que se produza a prova, quando necessário. Produzir prova para provar se há ou não esse impedimento ou suspeição. Nos tribunais, o regimento interno do tribunal vai dizer como que funciona essa arguição. E essas regras do parágrafo 1º e 2º não se aplicam para impedimento ou suspeição de testemunha. A arguição de impedimento ou suspeição de testemunha não se aplicam essas duas regras aqui. Elas são para esses outros casos. Então é isso, pessoal. Surpreendam-se. Sim, terminamos nosso primeiro assunto previsto no nosso cronograma. Porque eu falei para vocês, o primeiro assunto vai ser impedimento e suspeição.
E antes de avançarmos para o próximo conteúdo, vamos resolver algumas questões para ver se a gente entendeu bem. Porque às vezes a gente assiste uma aula e a gente olha e pensa, nossa, entendi tudo. A gente vai fazer questões e erra, porque a gente não entendeu tudo. A gente achou interessante, mas a gente ainda não fixou. Porque o que vai fazer vocês fixarem o conteúdo é a leitura repetida e exercícios. Então, é assim que vocês devem estudar. Terminou o conteúdo, resolve questões, lê várias vezes, resolve mais questões, resolve as questões de novo depois de um tempo, enfim. Todos esses métodos vão ajudar a ir fixando o conteúdo, certo? Está disponível para vocês no material do curso as questões, e aí a minha sugestão é que vocês tentem resolver antes de assistir o próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu já vou comentar com vocês cada uma das questões. Até logo!